Não, mas eu não quero saber a opinião da senhora, eu quero saber o que acontece dentro de sala de aula. Os seus colegas e não me exponha, porque eu não te autorizei e eu não te dei respeito com relação a isso. E você não tem conhecimento sobre isso. Com todo respeito, isso é irrelevante. Entendeu? Aliás, é importante que você o ambiente universitário para mim, só isso. É um ato pedagógico. O que eu estou querendo te dizer, que você não está entendendo. Eu sou uma professora que produz o conhecimento no campo da psicologia marxista e sou reconhecida internacionalmente por isso. Eu tenho 11 livros escritos, 50 artigos e 45 capítulos de livros, em diversas línguas. Então, o que a gente faz aqui é um trabalho muito sério. E eu vim hoje especificamente para conversar com vocês sobre o que aconteceu e as providências que nós vamos tomar, tá certo? Mas antes disso, eu gostaria de colocar para vocês algumas questões que são importantes quando a gente conversa sobre o trabalho dentro da universidade, tá certo? Quando um professor chega, né, passa no concurso público para ser professor de uma universidade, uma das condições fundamentais do seu trabalho, uma das condições que legitimam o seu trabalho é a liberdade de cátedra. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Quer dizer que ele, a partir do conhecimento que ele acumulou na área de especialidade que ele tem liberdade para desenvolver qualquer tipo de produção de conhecimento que seja cientificamente validado. Tá certo? Como a gente tem conversado ao longo da disciplina, nenhum conhecimento é neutro. Não é isso? Todo conhecimento é produzido por condições históricas específicas, né? Então, a liberdade de cátedra é o que me permite chegar aqui e defender os meus pontos de vista com liberdade, desde que eles estejam, obviamente, fundamentados cientificamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu não falo porque eu acho. Mateus não fala porque ele acha alguma coisa, não é uma opinião. Percebem a diferença? A gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre a psicologia como uma ciência. Lembra? Que um dos problemas da psicologia é que ela é uma ciência nova, tem vários objetos, então como que a gente lida com a questão do conhecimento. Beleza, então esse é o primeiro ponto. Vocês vão ser formados como professores. E como professores, vocês também têm liberdade de cátedra. Quando vocês estão numa sala de aula com os alunos de vocês, do ensino fundamental, do ensino médio, vocês terão também a responsabilidade de conduzir um conhecimento, tá certo? E esse conhecimento que é conduzido e produzido em sala de aula é um conhecimento que revela como que vocês, na formação de vocês, fundamentam cientificamente e democraticamente permitem que outras pessoas acessem esse conhecimento. Percebe? Isso que é fazer, isso é que dá aula. É permitir que um conhecimento que foi produzido num determinado lugar seja acessível a outras pessoas. Certo? Então, quando vocês são professores, vocês não dizem o que vocês acham. Vocês dizem e vocês ensinam para as pessoas, para os alunos de vocês, aquilo que é entendido, compreendido como ciência. Sacou? E a gente já entendeu que isso nunca é neutro. Tá? Professora, mas quando a senhora fala em técnica e ciência... Primeiro eu vou falar... Estou com a mão levantada aqui. Não, mas eu não dei a permissão para você falar. É porque a senhora está falando sobre ideologização. Agora, eu estou falando sobre técnica. Sou eu. Fica à vontade. Quando eu acabar, você vai falar com todo mundo aqui vai falar. Beleza. Tá bom? Estou na fila. Uma das coisas é que o professor fala, o aluno escuta e espera a hora de entrar no diálogo. Eu ainda estou falando. Bom, então, o que eu quero falar para vocês? Que na minha sala de aula, a liberdade e a autoridade sobre o conhecimento que produzo é responsabilidade minha e dos alunos que produzem conhecimento comigo, ok? Eu sou uma professora que dou aula há 35 anos. Eu sou uma professora que produzo conhecimento no campo da psicologia marxista e sou reconhecida internacionalmente por isso. Eu tenho 11 livros escritos, 50 artigos e 45 capítulos de livros, em diversas línguas. Então, o que a gente faz aqui é um trabalho muito sério. Eu sou uma das poucas pesquisadoras do Brasil que sou bolsista PQ. Vocês sabem o que é isso? São pessoas, são pesquisadores nesse país miserável, que quase não consegue produzir pesquisadores, que conseguem
pelo histórico de produção, de internacionalização e de ensino que eles têm ao longo dos anos, ganharam uma bolsa do governo para fazer pesquisa em razão dos projetos de pesquisa que se desenvolvem. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente faz dentro de uma historicidade. No meu caso, é da minha formação. Então, nós temos que ser respeitados pela nossa história. E eu não vou ser desrespeitada pela história que eu já construí. E não quero que nenhum de vocês seja. Em nenhuma condição que vocês venham estar em sala de aula no futuro. Certo? Então, terminado isso, todo mundo entendeu? Bom, então eu vou contar para vocês o que aconteceu na semana passada. E nós vamos aí discutir, conversar e chegar a uma conclusão coletiva. Eu pedi para a professora Larissa estar comigo, porque eu reportei essa situação à reitoria, eu reportei essa situação ao IP e reportei, junto com a professora Larissa, ao Instituto de História. Então, eu fui informada na semana passada pelo Matheus, porque eu não tenho acesso, tá, gente, a Instagram, a rede social, eu não tenho acesso e não sei mexer com essas coisas, tá bem? Eu gostaria de dizer para vocês que no período que nós fomos vítimas do governo Bolsonaro, eu não estava no Brasil. Eu estava dando aula na Universidade de Genebra, fiquei 5 anos lá. Então eu não sei, eu não consigo avaliar direito determinadas situações políticas que ocorreram durante esse período. Tá certo? De cancelamento, essas coisas que acontecem, para mim é muito difícil avaliar. Tá certo? Então, o que aconteceu na internet, eu sabia muito bem dos movimentos, eu participei de vários movimentos políticos lá fora, mas eu não sabia o que estava acontecendo dentro da universidade. Depois veio a pandemia, não é? Então, nós ficamos um período muito suspenso sobre o que estava acontecendo na universidade, tá certo? Quando o Matheus é informado por um aluno da turma que um aluno gravou a fala do Matheus, aliás, no final de uma das aulas, eu tinha saído para falar o telefone, e gravou o vídeo. Eu não vi nenhum dos vídeos, quero avisar vocês, tá? Por que eu não ouvi? Porque além de pedagoga, eu sou psicóloga. Então eu não posso produzir nenhuma situação de constrangimento a nenhum aluno meu. Então todos vocês são meus alunos, e todos vocês, independente do que vocês pensam, precisam ser vistos por mim como meus alunos. Entende? Então, o Matheus me contou que gravaram a voz dele, fizeram um recorte, editaram e botaram na internet como se fosse uma invasão, não entendi direito, da universidade, que a universidade está cheia de comunista, não é isso? Alguma coisa assim, se eu tiver... Fui eu que fiz, eu posso explicar. É uma invasão alegórica, okay, é o que a gente entende como metáfora. Eu estou devidamente matriculado aqui, e o meu pensamento, que não é o status quo e eu vim questionar, é uma invasão à dominância de esquerda daqui. Ok, quando eu terminar Estou explicando você vai poder falar. Tá bom, quando eu terminar. Eu quero contar o que aconteceu. Eu virei para o Matheus, falei, Matheus, espera, nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos o que motivou o aluno. Nós temos que entender a situação. Não foi isso, Matheus? Mesmo porque nós já tivemos situações. Isso, gente, no Instituto de Psicologia é muito comum, tá? De alunos que estão passando por situação de vulnerabilidade e que às vezes tomam decisões difíceis e erradas, e a gente tem que saber conduzir e lidar com a situação, tá bem? Bom, o que eu fiz? Vamos esperar, vamos ver como é que nós vamos conduzir isso. Passaram, sei lá, 2 dias, 3 dias. Foi na terça que eu falei com você. Mas depois... Eu falei na terça e a polêmica no grupo surgiu no sábado. No sábado. Aí no sábado eu fiquei sabendo que outros alunos tinham outras gravações. É isso, gente? Eu quero saber se está tudo certo. É isso. Muitas gravações. Várias gravações. Também não vi nada, quero dizer para vocês, tá bom? Com vozes de 2 alunos. Ali eu achei que tinha um elemento complicado, porque tinha saído da minha esfera de atuação somente como professor e que eu teria, junto com o Matheus e junto com a Larissa, uma forma particular de conduzir a questão. Por que, Wilker? É proibido na universidade você gravar professores e alunos sem autorização. Qual que é a legislação que traz essa proibição? Então, a gente já vai falar isso com você. É só me apresentar o dispositivo legal. Isso vai contra a Constituição. Não, você claro que não posso. Pode. Qual que é o dispositivo legal? Estou esperando. Isso aqui é um espaço de produção de conhecimento. Público? Não.
universidade pública não significa que você faz o que você quiser. Eu estou dizendo que Mas olha significa que eu só. faço o que eu quero. Inclusive, eu estou aqui para questionar um dos vídeos, é sobre o quê? Sobre esses alunos baderneiros fazerem o que quer com a universidade e manchar a imagem dela. Na minha opinião, tem. Que eu acho, você pode pensar o que E na você opinião de quiser, muita gente. mas É deixa só eu olhar te para as dizer, paredes. Primeiro que nós não vamos discutir isso aqui. O seu caso está sendo levado em outra instância. O que eu quero discutir aqui. Eu pensei que era para O discutir que eu isso. quero discutir aqui. E eu espero que você não esteja me gravando, porque você não está autorizado. Não, eu estou a me gravar. gravando. Você não está autorizado, quero deixar isso bem claro, a me gravar e nem a gravar o que os alunos estão falando. A senhora- eu estou na a sala senhora- de aula, a autoridade é minha e se eu quiser você não fica aqui. Com base em que legislação? Tá? A Esse é o ponto. autoridade Eu é estou minha pedindo e eu legislação cancelo a desde o aula momento. A hora que eu quiser. Fique à vontade para cancelar, Tá só que certo? isso Mas é eu claramente não uma vou- censura eu que não vou atenta contra a prejudicar liberdade de 50 cada alunos indivíduo por causa fazer o de que um. quer com base na lei. Então, se você quiser ficar aqui, você vai ficar legal e numa boa. Senão eu vou pedir para você se retirar. Não, eu só estou Tá explicando certo? pontos em que a Estamos senhora... entendidos? Estamos. Então, tá bem. É só quando a senhora levanta uma dúvida, eu Eu não explico. estou autorizando o senhor a gravar nenhuma fala minha, nem dos alunos. Não estou autorizando. A sala de aula é minha, é de minha responsabilidade e de minha autoridade. Que é autoritário, Tá ok? né? A minha autoridade. Ok? Ok, bem Ok. autoritário e Se você discordo. quiser Ponto. colocar a sua opinião, você vai colocar no espaço público, 2 alunos, e nós vamos discutir. Vamos. Mas você não tem autorização para gravar nem o que eu falo, nem o que a professora Laísa fala, nem o Matheus e nenhum dos alunos. Tudo bem, mas isso para mim é A não ser que você relevante. tenha assinado algum deles que te dê autorização. Eu não estou te dando. A senhora... Bom, se ele colocar, ele vai ter que responder. É simples, o judiciário está aí Bom, para isso. Tentem. continuando. Já ganhei vários, vou ganhar mais um. Você poderia dizer para os alunos... Bom, aí eu entrei em contato com a Larissa, tá certo? Entrei em contato também com a gente combinou de entrar em contato com a coordenadora do curso de História. Eu pedi para a Larissa vir aqui, a gente já mandou um e-mail, tá certo? E aí, Larissa, eu queria que você contasse um pouco o que você, qual é a sua posição, enfim. Bom, como a Davi comentou, nós estamos tentando tomar as providências legais devidas nesses casos. A universidade realmente não permite a gravação, nós temos direito de imagem, nós temos direito de voz, isso é garantido inclusive pela Constituição Federal, e cabe o que a gente chama de processo disciplinar nesses casos. Então, diante das condições, nós vamos realmente procuramos já a coordenação de história. Eu fiquei sabendo que o coordenador do noturno somente atende nas quartas à noite, mas a gente já mandou um e-mail para ele e vamos marcar com a coordenação para tomar as medidas cabíveis nesse caso. Mas eu sou do diurno. Tá errado, pode falar com a do diurno. Ok. Estou facilitando a vida de vocês. É porque vocês são tão eu contra gostaria- punir alunos que de fato estão errando, né? E querem gostaria- punir a mim porque eu represento um grande risco a vocês, né? Mas ninguém autorizou que você colocasse na Na sua verdade, seus nós videozinhos. temos... Sabe o que você faz? Se desmatricula da universidade pública, é simples. Vocês são tão boas alunas que você estava no meu grupo e foi uma péssima aluna no próprio grupo de apresentar um trabalho fácil. Problema seu. Tá aí. Então, Quer fazer juízo de valor à minha vida? Você não vive minha vida. É você que vive a minha, né? Quem tá fazendo juízo de valor inicial é você. Direitos autorais, a minha mãe eu não autorizei. Você não sabe nem o que é direito autoral, de imagem autoral, eles são completamente diferentes. Ó, deixa eu ler aqui pra você. Artigo 46. Também é uma Gente, questão ilegal, a universidade não permite. você não pode estar na sala de aula. Por que ela não pode, Porque professor? isso aqui é uma sala de aula, isso aqui não é um lugar onde você faz o que você quiser. Não, Tem mas ela não regras, está tem atrapalhando. coisas. Eu garanto que ela não vai Você falar um A pode, aqui. Não é aluno ouvinte, não existe essa condição na universidade. Mas ela é aluna da UNB mesmo, Mas ela ela é não de é minha outro... aluna. Por favor, eu peço que você se retire. Nós somos... Pô, professor, só porque ela pensa... Sim, não. Talvez porque ela como não eu. é aluna. Tudo Ela bem. não é aluna do meu curso, ela não faz parte desse coletivo, ela não estava aqui diante dessa situação, ela não foi convidada a participar, Não foi convidada. ela não foi convidada. Ah, mas Então, ela está bem contextualizada, posso te se o pedir, ponto é Por favor, esse. eu te peço desculpa, mas não é a forma como a gente trabalha, tá bom? Pega a Tranquilo. norma da universidade sobre aluno ouvinte que você vai ver no que a gente... Eu só acho autoritário. A gente discute bastante Ok. democracia e autoridade, e o que eu vejo é a hipocrisia, e é isso que eu estou aqui para Quais são questionar. as duas normas para a gente entender como é que a gente pode prosseguir aqui. Existe uma norma que foi reforçada, inclusive, durante a pandemia, sobre gravação
de imagem e voz de docentes. Isso só pode ser feito, e de vocês, obviamente, né? Só pode ser feito com a devida autorização. Inclusive, existe um código de ética no qual a gente se baseia, até mesmo para pesquisa, que a gente não pode gravar pessoas independente da autorização delas. Existe um negócio chamado consentimento. Eu gravo a minha pessoa num ambiente Com a público, voz das pessoas. É interlocução comigo, você pode gravar inclusive escondido, que eu não tenho que anunciar para ninguém, mas não é escondido, tá nitidamente um celular aqui me gravando. Mas o ponto é esse, você pode gravar interlocuções das quais você faça parte, isso é legal. Se há um ato administrativo, ele é ilegal conforme a Constituição e a gente pode debater isso no judiciário, é só tentar me processar, que aí a gente vai ver quem ganha, é simples. Vai contra a lei, contra a Constituição. Sim, vamos ver quem vai ganhar, pode tentar me jubilar, pode tentar fazer o que quiser. Não permite gravar, a não ser que haja consentimento. Norma administrativa e legal, que fique claro. É uma outra instância. Não, é a opinião de um advogado. Tentem lá. Tentem lá. Que deve ser... Wilker Leão, advogado, está dando sua opinião jurídica sobre. Fala, querida. A ouvinte continua. Ela não pode ficar nem no corredor, não? Rapaz, se não puder, o trem tá feio. Infelizmente, Vocês são medrosos, viu? Meu Deus. Não, a gente não gosta de ser Ave desrespeitado. A gente não quer, inclusive, te desrespeitar. Não, também não é meu Tá? objetivo. A gente não Eu quero te questionar desrespeitar ideias. E eu não quero te colocar numa situação de vulnerabilidade. A grande questão aqui é que eu estou preocupada com você. Em que sentido? Em vários. É recíproco, Em eu vários, estou preocupado tá? com esse ambiente aqui também. Bom, existe uma norma que é bem conhecida por todos, que é a de propriedade intelectual, que também garante um sigilo e um respeito ao que é dito pelo profissional. Qual que é o artigo, tá? professora, de qual lei, só para eu me situar? Direitos. Artigo e lei. Eu trato de dispositivo legal aqui. Vamos questionar ele. Realmente, você vai me fazer passar por isso. Vou. Vamos lá. Nós temos a lei, que eu esqueci o nome agora, porque realmente eu não sou advogada. Pois é, com todo respeito, a senhora está dando uma viajada em relação a como o direito de imagem é tratado no país. Com todo respeito. Honestamente, com todo respeito. Lei autoral, que é expressa no artigo 29 do Código de Produção Intelectual, Criação e Produção Intelectual. Professora, direito autoral é muito diferente de direito de Sim, imagem. Por exemplo, a senhora ser autora de um livro e direito de imagem é outra história. É em relação à sua própria imagem. É básico uma questão isso. autoral aqui, sim. Nós temos ciência sendo produzida e aqui existem autores. Exatamente. Eu É sou completamente Nós temos diferente. direito de imagem aqui, sim. Tá, é só tentar levar isso aí na peça jurídica da senhora. Eu não aconselho, mas Não, eu coloca não, lá eu então. não vou montar um processo jurídico porque não está na minha competência montar um processo jurídico. O que eu estou dizendo simplesmente é que o seu caso vai ser levado para as instâncias da universidade que são responsáveis pelo caso. Acho autoritário, mas vocês estão no direito de vocês. Nós Tentem. estamos no direito de nos proteger e proteger aos seus colegas da invasão. Por que vocês têm tanto... Nós não temos medo nada. Olha, eu tentei até trocar a palavra para Deixa não eu parecer falar. ofensivo. Ninguém tem Mas o medo nenhum, deixa eu te pensamento... falar. O que Ué, eu a senhora está me penso, o que eu interrompendo, agora eu ia falo, responder a O que eu professora. escrevo, o que a professora Larissa pensa, fala, escreve, Matheus, está escrito nos nossos livros. São vários. Não é só um. Professora, mas São há um vários interesse livros, da sociedade são- em entender o é que tudo acontece dentro da publicado. universidade pública. É Tem muita tudo- gente que não concorda. O que acontece dentro da universidade pública é fruto Basta de ler produção os- de conhecimento. Leem os meus artigos. Leem os meus livros. O que eu faço na sala de aula com os meus alunos é problema meu com os meus alunos. E eu não quero interferência. Posso colocar meu ponto agora? Entendeu? O ponto é que ponto muita o gente seguinte, acredita Wilker, que a doutrinação Wilker, aqui e não quer. Se você É quer isso. saber a minha opinião, você marca uma entrevista comigo e você vai saber a minha opinião. Não, mas eu não Mas quero você saber a não opinião da exponha. senhora. Eu quero saber o que Não acontece dentro de exponha sala de aula. os pra seus ter colegas e não me exponha. Porque eu não te autorizei e eu não te dei respeito com relação a isso. E você não tem conhecimento sobre isso. Com todo respeito, isso é irrelevante para Entendeu? mim. Aliás, é importante, É importante que o você aprenda. ambiente escolar, o Isso ambiente aqui universitário para mim, só é um isso. ato pedagógico. Que eu estou querendo te dizer que você não está entendendo ainda.
que você está me permitindo ensinar algo para eles. Sabe o que eu estou ensinando para eles? Que nós temos autoridade e autonomia de conhecimento. E o que a gente faz na sala de aula é responsabilidade nossa. Professora, eu sinto informar a senhora também, mas as aulas que a gente teve aqui até então, não está ensinando isso para ninguém. As aulas que nós tivemos até aqui são frutos da produção do meu conhecimento. De 30 anos de sala de aula e produção científica. Procure saber primeiro quem eu sou. Vá no meu Lattes. Procure saber o que eu fui na universidade, o que eu sou. Não, mas isso não está em questão, não, professor. Isso está em questão. Eu não estou desrespeitando sua trajetória, nem ligo para isso. Quando você publica, o meu aluno, quando você publica qualquer coisa que esteja sobre a minha responsabilidade, você está me desrespeitando. Estou dizendo para você que você está me desrespeitando e eu não autorizo isso. Eu estou questionando o que acontece na aula da qual eu sou aluno. Como aluno, não, estou falando da aula de forma geral. E agora nós podemos questionar tudo. Alguém aqui alguma vez foi inibido de questionar alguma coisa? Não. Eu tenho vários alunos que não concordam comigo. Isso nunca foi um problema. E por que está sendo agora? Esse é o ponto. Só foi possível evitar por parte de uma pessoa, tipo, que a aula, né, fugisse dos temas que eram propostos, entende? Tipo, o assunto era mas, enfim, acabava que ia para outros. Não entendi. Tenta explicar um pouquinho melhor para mim. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem sim, oportunidades de se expressar e de expor os pontos de vista, entende? O que eu quero dizer é que existe tanto essa liberdade na sala que a gente está tentando discutir determinado assunto, né? Isso que a senhora disse, né? Produção de conhecimento, que pessoas trazem assuntos de outros temas, entende? Sim, quer dizer, às vezes a aula é tão aberta que surgem assuntos paralelos, que às vezes sai até da aula. Que atrapalham. Sim. Inclusive, o Matheus já tinha me falado sobre isso. E aí a gente fala assim, quer ver? Gente, vamos voltar aqui. A gente não fala isso sério? Pessoal, vamos voltar aqui. Matheus fala, eu falo, Ofélia fala. E uma coisa que eu vinha percebendo e que quando eu cheguei hoje, que eu tive a informação sobre o que estava acontecendo, é que as peças foram se juntando, né? As provocações propostas para essa pessoa eram realmente no sentido de trazer alguma coisa que ela queria, sabe? Você está falando do Wilker especificamente ou não? Certamente. Ah, não era o que o professor trazia e eu questionava, não? Não mesmo. Ah, é, né? Você tem bastante conhecimento técnico para falar sobre. Inclusive, sou parte do trabalho, quem fez fui eu também. Fala. Ótimo, aluno. Eu percebo que você não tem o mínimo de empatia, né? Eu acho... Empatia, você não tem o mínimo de agradecimento, cara. Eu fiz sua parte do trabalho. Só, aqui na discussão, ele fala o que ele quiser. Tá bom. Você fica em silêncio e depois você fala se for autorizado. É exatamente sobre isso, Igor, que eu estou tentando falar. Você não tem o mínimo de empatia. Enfim, você não tem o mínimo de empatia, eu penso que talvez segue realmente a carteira do seu ídolo morto. Né? De quem? Sim. Seu ídolo morto? Quem é? O seu ídolo, enfim. Bom, pelas características políticas que você traz, eu penso que está bastante, bastante nítido, né? É bastante evidente. Eu não posso ter liberdade para pensar diferente de você e da maioria aqui? Não, Wilker pode. Inclusive, você nunca foi inibido de falar o que você pensa. Não, eu estou colocando em relação à fala que ele está... Eu realmente nunca me senti assim. Estou dizendo em relação ao que ele está falando. Eu vou até entrar num ponto aqui, porque você nunca foi inibido de falar o que você pensa. Não, eu concordo. Nunca. Você sempre teve liberdade para você expressar o que você quisesse aqui. Então, quando você chega e coloca que tem uma postura autoritária, uma ideologização, entra num ponto muito incômodo, porque sempre teve liberdade para discutir o que quisesse aqui em sala de aula. Quando eu vi que eu fui gravado, exposto em vários canais, YouTube, TikTok, para mim me decepcionou muito enquanto professor, que eu vou falar um ponto. Eu tenho contra a Ofélia, a gente veio de muito longe para estudar aqui na UNB, para tentar crescer, para chegar a ser exposto dessa maneira, sem autorização nenhuma.
Mas você é um professor X, como o outro é um Y para mim. Eu venho mostrar o que acontece dentro das aulas da qual eu faço parte. Não tenho nada pessoalmente contra você ou contra qualquer pessoa aqui. Nossa, mas que grande segredo. A UNB tem um pensamento mais predominante à esquerda. Isso não é segredo. Mas as pessoas querem saber o que acontece dentro.